claro que a gente vai para um primeiro jogo como esse, sabe da vantagem do adversário e você inverte, é de uma importância muito grande. Faltou a gente ter mais ambição. Não adianta eu ficar aqui falando mil coisas. O futebol, ele resume em gol. O América fez, nós não fizemos, perdemos o jogo. A gente não conseguiu fazer nosso jogo. O nosso time é um time muito técnico, que gosta de jogar com a bola no pé, e aqui é impossível de jogar. O Alemanha foi campeão com o portão fechado, entendeu? Então isso não tem nada a ver. Eu vim acompanhando o Alan desde o Botafogo, Corinthians, onde ele jogava de atacante. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. E atenção, daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, vamos girar a rodada, vamos girar esses primeiros jogos das semifinais do Campeonato Mineiro dentro de instantes aqui nos Donos da Bola. Então se liga aí, participe pelo @os Donos da Bola MG no Twitter. Sua mensagem vai aparecer aqui, aliás, vai não, pode aparecer aqui na tela. E a gente pode, inclusive, fazer com que ela se torne uma pauta aqui de discussões. Também pelo Band Zap, tudo na tela, participe, interaja conosco a partir de agora. E eu já tenho um recado pra você, porque todos os mineiros, quando dá esse barulhinho em casa, tem marido que fica louco. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que tem 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Não, é por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. E o América, né, levou a vantagem para ele, para o jogo de volta contra o Cruzeiro no próximo final de semana, 2-0, melhores momentos na tela e os comentaristas falando do jogo aqui nos Donos da Bola. Começa com você, Edu, 2-0, o jogo foi, nós temos inclusive o David falando daqui a pouco, mas foi como o David disse, o Cruzeiro dominou e foi surpreendido com os 2 gols do América. Boa tarde, Edu. Um abraço, Everton, telespectador. Não, o Cruzeiro não dominou o jogo, o Cruzeiro teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas sem criar. Como diziam os antigos comentaristas, o João Ricardo mal sujou a roupa no jogo no Independência. O Cruzeiro não incomodou tanto, não criou no primeiro tempo, a mesma coisa o América. Na verdade, o primeiro tempo foi chato, foi ruim, a bola não chegava nos 2 goleiros, e o América aproveitou uma falha defensiva do Cruzeiro, falha do Ariel Cabral principalmente, e dizem que do Fábio também, mas aí eu acho que a falha maior do jogador, está aí na tela o gol, eu acho que a falha foi maior do Ariel Cabral. E o América saiu no lucro com esse 1-0 no primeiro tempo, mas não seria justo assim, falar, o Cruzeiro mereceu vencer o primeiro tempo. Não, o Cruzeiro não criou, foi só posse de bola, e posse de bola, gente, está mais do que provado que posse de bola não ganha jogo. Eduardo, foi mais mérito, porque o torcedor do América brigou com a gente hoje na Band News, mas a gente disse o que ele queria ouvir. Não que a gente tenha que dizer o que ele de fato queira ouvir, mas a gente acabou dizendo o que ele queria ouvir, que o América foi competente para vencer o jogo. Você acha que o América demonstrou méritos, o que o Giva disse para os caras fazerem e eles fizeram, e por isso ganharam o jogo? Claro que o América tem méritos, principalmente pelo segundo tempo, em função do segundo tempo. O Givanildo ainda no primeiro tempo corrigiu uma falha de marcação no América, que estava dando espaço ao Cruzeiro. Ele conseguiu corrigir isso com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. A partir daí, o América controlou a marcação e no segundo tempo o América foi superior. Dentro da sua proposta de contra-ataque, foi muito eficiente, foi eficaz, venceu o jogo por 2-0. O 2-0 ficou barato para o Cruzeiro, poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, o Fábio foi muito bem. Aliás, o Cruzeiro esqueceu que tinha um regulamento. Quando viu que o jogo estava descambando para tomar gols, por que não controla? A diferença de um gol, ok, por mais que o torcedor ficasse chateado, mas segura. Para que o Cruzeiro, com uma vantagem de resultados, vai dar contra-ataque para o América? E não foi um contra-ataque, não foram 2 contra-ataques, foram 3, 4, 5 durante o jogo. E um time que jogava com regulamento. Então mereceu perder, poderia ter perdido por mais. Ficou barato então, na sua opinião? Ficou. E o David acertou na alteração do Ariel Cabral, ok, porque o cara estava muito nervoso. Não é desse jogo que ele está nervoso. No clássico estava nervoso, nos treinos do Cruzeiro brigou, estava nervoso. E sábado estava nervoso. Agora,
A substituição do Alano, gente, é qualquer coisa inexplicável, é como a do Carlos César lá no Equador. Uma coisa absurda, incompreensível e inexplicável. Até a do Cabral, tem treinador que tem uma condição incrível de reduzir o nervosismo do cara, reposicionar o cara dentro de campo e tal. E nem sempre substituir é a melhor opção. Tira ele do não estou dizendo que... Mas ali tinha que tirar. Você pensa que sim, mas eu imagino que o David passa pelo treinador também, resolver o problema dentro de campo, reposiciona o cara, põe alguém junto com o cara mais próximo, sei lá. E está difícil desse time render com 2 volantes, viu? Tá difícil. Pois é. Cadu, me diz aí, o que você achou desse jogo? O que você achou? Daqui a pouco vamos falar. Eu quero separar o jogo das declarações do David. Primeiro, o jogo, a vitória do América e o que o Cruzeiro pode esperar para o jogo de volta. Boa tarde. Eu até achei que no primeiro tempo o Cruzeiro começou bem o jogo. Não fez uma partida espetacular nos primeiros minutos, não é isso. Mas estava jogando direitinho, bem organizado, tocando bem a bola. Aos poucos, ainda no primeiro tempo, foi caindo de produção. Na segunda metade do primeiro tempo, já não fez um jogo tão bom assim. Mas até achei que o placar do primeiro tempo foi enganoso. Não que o Cruzeiro tenha sido brilhante, não é nada disso. Mas era um jogo ali para empate ou para uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro foi um pouco melhor no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, foi um desastre. No segundo tempo, não tem justificativa, não tem nenhuma explicação plausível do David. Realmente foi muito mal. Agora, eu acho que a gente tem que fazer algumas ponderações com relação aos jogadores também, não só com relação ao treinador. O Eduardo Panzi, em muitos momentos, acertadamente questiona o Arrascaeta, e eu acho que a gente tem que colocar o seguinte: eu não acho que o principal fator com relação ao Arrascaeta é a parte de psicológica, é a parte de vontade, de ser um jogador supostamente sem raça. Eu acho que ele simplesmente não é consistente. Ele não joga bem com frequência, tecnicamente. Ele não é confiável. Não é porque ele não quer, não é porque ele entra aéreo, não é porque ele entra como num churrasco. Nesse ponto que às vezes eu discordava do Panzi. E não é para defender o Arrascaeta, é porque tecnicamente ele não joga bem, com frequência. Sabe, ele não consegue. O Cruzeiro encaixar. errou na contratação do Arrascaeta, assim como o Atlético errou no Cárdenas. Dá para comparar as duas situações? Olha, porque na Libertadores eles foram bem. O Arrascaeta é melhor que eu tô falando só no erro de avaliação para contratar e achar que vai chegar e resolver o problema. Errou na apresentação do Arrascaeta, na contratação não digo. Eu acho que talvez o Cruzeiro pagou demais pro Arrascaeta, envolvendo inclusive salário, essas coisas. De ser caro, mas trazer eu até acho que é uma boa para compor o elenco. Mas eu não estou focando no Arrascaeta, eu quero somar alguns jogadores. Eu acho que o Cruzeiro ali do meio para frente tem muito jogador com algum talento, com alguma qualidade técnica, não são jogadores que são totalmente assim desprovidos de técnica, só que muito jogador pouco confiável. Muito jogador pouco consistente. Instável. Sabe, instável. Tem pouco jogador que pega a bola, coloca ela debaixo do braço e fala, eu vou resolver isso aqui. Então deixa eu emendar, Dilmara daqui a pouco vai... Só para te emendar, para você servir de subsídio também. Se você vê que tem consistência, aliás, que não tem consistência para chegar a definir um jogo e tal... E não estou eximindo o David, não. Estou falando assim, que além das críticas ao treinador, ainda tem, então que tem de ser feito... Tem que contratar. A diretoria tem que se mexer. Sim, e nessa parte da contratação, eu mesmo acho que tem que fazer uma meia-culpa. Eu acho que em outros momentos eu elogiei, além do normal, esse elenco do Cruzeiro. Talvez por isso, porque uma coisa é você ver jogadores com potencial, jogadores que têm algum talento. Só que a linha é tênue. Até quando você vai esperar e vai ter a segurança de que esses jogadores vão ter consistência? Olha, o próprio Alisson, aí não é só relação a um jogo de domingo, é um bom jogador, tem talento, tem, mas o Alisson resolve com alguma frequência, assim, considerável? Tem que ter alguém mais... O Alisson pega a bola, esse Rafael Silva foi elogiado além da conta em alguns momentos, isso aí eu não tenho que fazer minha culpa, porque isso eu já dizia. Você falou. O William tem que voltar urgente. É um jogador que pode ser bom para compor elenco, mas para ser centroavante... Eu vi alguém, e lamento, gente, não, eu deveria ter printado para chegar aqui e dar os créditos. Eu até acho que foi o Poque que escreveu isso. Gente, eu não estou dizendo que está tudo errado, não é isso não, estou dizendo o Ceará era mais lateral do que o Fabiano e o Mike hoje. O Leandro Damião era mais jogador que o Rafael Silva. O Mena era mais lateral do que o Sanches Minho.
E esses caras se foram, deixa eu só ver. Tem duas coisas também, Everton, desculpa, é que, assim, eu vejo algumas pessoas, como o Cruzeiro está com muito gringo, tem muita gente fazendo piada, colocando todos os gringos no mesmo pacote. Acho que o Cruzeiro, se a gente pegar os 4 argentinos famosos aí, tem 2 que são bons. O Romero e o Cabral. Quão bons eles são, a gente pode discutir, mas são bons jogadores, são contratações acertadas. Agora, 2 jogadores que vieram com alguma badalação, realmente não estão jogando, não acrescentam muito. O Santisminho e o Pisano. Deixa eu chamar o David para falar e depois, na sequência, a Dimara vai analisar aqui, a gente vai falar sobre as declarações do David na coletiva. Eu peço sua atenção, você vai ter que ter muita atenção para tentar entender. Veja aí. O Cruzeiro teve um primeiro tempo bom, descontrolou a partir do gol, no segundo tempo levou um baile do América. Já ficou mais do que provado que treino secreto não ganha jogo. E além disso, algumas situações. O Alano entrando no lugar do Rafael Silva para fazer uma função ali que, sinceramente, eu nunca vi em algum treino do Cruzeiro. Talvez tenha feito essa função no treino fechado. Para você ver mais uma vez que eu perdi vários títulos que eu falei para você de portão fechado e portão aberto, assim que não tem nada a ver. Isso faz parte do futebol. A Alemanha foi campeão com portão fechado. Entendeu? Então, isso não tem nada a ver. Então, vai ser futebol. Não quer dizer que eu fechei o portão e que eu ganhei do Atlético Mineiro e que eu fiz por uma estratégia. A mesma estratégia que eu fiz lá, eu fiz aqui. Acho que isso faz parte. E eu acompanho a base muito tempo. Então eu vim acompanhando o Alano desde o Botafogo, Corinthians, onde ele jogava de atacante. E eu coloquei ele de atacante para ele movimentar mais, entrar na vertical para ver se a gente conseguiria entrar bem, porque o Elber e o Alisson estavam abertos para a gente para afastar os 2 zagueiros dele para ele conseguir finalizar. Mas futebol é isso aí. Nós dominamos o jogo todo, né? E o América foi lá 2 vezes e conseguiu fazer o gol. Agora faz parte. Agora é trabalhar durante a semana para que a gente possa resolver esse jogo em casa. Eu fico olhando e eu tenho um coração muito mole, cara. Não, mas a crítica tem sério, que ser o conteúdo. Peraí, pô, deixa a Dimara falar. Você quer ser escorrido do programa? A crítica tem que ser o conteúdo, não ao jeito. Agora, eu vou dizer, não, claro, eu estou dizendo que meu coração é muito mole, porque eu vejo ele falar e eu fico assim, pô, não podia ser assim e tal. Gente, foi muito confuso isso aí, né? Muito confuso. Ele não conseguiu explicar o que de fato ele fez, uma loucura, eu não entendi nada. Dimara, você entendeu? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que eu não entendi, ele não entendeu, e a posição dele no banco, todas as vezes em que mostrava ele no banco, ele também não estava entendendo nada, nem do jogo e nem da entrevista. Nada a ver, e aí eu concordo com o Edu Panzi, da forma como o jeito dele falar, as situações que ele tem ali de dificuldade, mas principalmente o conteúdo do que ele tentou explicar, uma coisa que não tinha muita explicação. Claro que o time, e o Fábio falou muito bem isso, o time não começou mal, você via uma situação de jogo, mas à medida em que ele foi enfrentando uma marcação forte do América, que a gente tem que exaltar aqui que essa marcação foi feita, que você teve uma presença de jogadores individualmente do América, o próprio Leandro Guerreiro, que foi muito bem na partida, o Vitor Rangel, que foi muito bem na partida, porque às vezes a gente fala só das dificuldades que o Cruzeiro teve, mas você não entende também que do outro lado você tinha um treinador que sabia e entendia muito bem o que estava acontecendo com o Cruzeiro, talvez até disso tudo que a gente elogia tanto de jogadores individualmente do Cruzeiro que vão fazer, e que ele pensou na cabeça dele aqui, deixa eu te falar, isso não está tão acertado assim. Se eu fizer tal marcação, se eu colocar tal jogador em cima de fulano, eu vou destruir esse esquema deles, e foi o que ele fez. Do nervosismo de cada jogador individualmente do Cruzeiro, passa também por uma marcação muito forte do América, passa também porque o América não deixou o Cruzeiro jogar. Aí todo mundo fala assim, ai gente, mas tecnicamente o Cruzeiro tem que se impor, porque ele tem jogadores... Gente, uma coisa é você ser forte individualmente. Nenhum jogador do Cruzeiro mostrou nessa partida que tinha algum diferencial técnico. Isso é que assustou. A forma como o Cruzeiro se portou em campo quando a coisa taticamente não anda, não andou. A qualidade individual às vezes resolve. Às vezes a gente fala assim, o Cruzeiro tem fulano veloz, ciclano veloz, beltrano veloz. Mas cadê essa velocidade do conjunto? Onde é que o Cruzeiro domina um meio campo e vai para frente? Onde é que o Cruzeiro chutou a gol de meta
média, de longa, de curta distância. Onde é que o Cruzeiro procurou esse gol? Essa posse de bola é muito relativa. Você está tocando ali, não significa que você pode lateralizar o jogo, que você pode fazer o jogo para frente, mas não chegar a lugar nenhum. Assim, que foi o que o Cruzeiro fez. Se o David tivesse falado, quando ele disse do domínio, olha, no primeiro tempo a gente jogou bem, e o resultado não foi justo, eu não ia concordar 100%, mas vai lá. É uma coisa aceitável, porque o Cruzeiro foi pelo menos um pouquinho melhor no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, foi um desastre. Não, o Fábio fez que foi melhor o jogo inteiro, não é verdade. O Fábio fez, no mínimo, 3 defesas muito importantes. Teve bola na trave, sem falar outros lances que o América criou e tal. Então, o que acontece é que... E o Cruzeiro, por outro lado, não criou, né? Esse desarranjo do Cruzeiro no segundo tempo é que preocupa. Porque a gente vinha até antes do jogo dizendo, gente, só não vê quem não quer. Há uma evolução. Sim. Só que aí o time desarranjou no segundo tempo. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É inevitável a pergunta. É inevitável. O David sabia da pressão. Todo mundo sabe que tem pressão. Muita gente, muitos torcedores não querem o David ali. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês aqui. Se ele perde domingo para o América, ele cai? Não pode cair. Por que não pode? Não pode porque as últimas entrevistas do vice-presidente, o Vicentinho, e do diretor de futebol, o Thiago Escuro, eles elogiaram muito o trabalho do David. Então eles não podem mandar o David embora por causa de um mau resultado na semifinal do Campeonato Mineiro. Se eles estão gostando do trabalho do David, não são 2 resultados que vão jogar tudo por água abaixo. Estou dizendo na cabeça dos diretores que estão gostando do trabalho dele. Mas e na cabeça do Eduardo Panzi? Na minha cabeça, eu acho que o David está devendo desde o início do trabalho. Eu sempre falo aqui, 70% dos jogos do Cruzeiro não me agradaram. Mas semana passada você elogiou, pô! Calma, 70% dos jogos do Cruzeiro não me agradaram. E com o de sábado, aí eu ponho 72%. Os últimos 3, o Cruzeiro havia evoluído. Nesse jogo, evoluiu. E aí o que eu disse aqui do Cruzeiro ter segurado um pouco o resultado, eu até tuitei, na hora do segundo gol do América, eu falei, faltou alguém avisar pro Cruzeiro que tem um regulamento, né? E aí mas aí o Fábio... Peraí, deixa eu só concluir. Você está querendo que o Cruzeiro administre 1-0. Administrar 1-0 perdendo para o América. Peraí, eu tô querendo ainda bem que o Fábio... Ainda bem que o Fábio, goleiro mais experiente, ídolo do Cruzeiro, na entrevista dele depois do jogo, falou sim, senhor, e depois no jogo eu vi, fazendo leitura labial dele, gente, nós estamos perdendo, tem um segundo jogo, vocês estão dando contra-ataque, tem um segundo jogo, ou seja... Eu, pelo menos, tenho o Fábio do meu lado. Mas não quer dizer... O Cruzeiro estava bagunçado, estava tomando um vareio do América. Então, fecha a casinha, segura 1-0 e tenta no segundo jogo. Agora, descambou lá pra frente, tomou 2. Cuidados e ficou barato não é tomar 3 e 4. Peraí. Deixa só para ajudar vocês, só um instantinho. Por gentileza, abre no Twitter aqui o Dinho Oliver. Tem uma mulher que chama Núbia Oliver, não é? Tem. Essa aí eu vou te contar. Boa tarde. Acho que Henrique... Também tem o Oliver, né? Hã? Tem o Oliver, que dispensa outros nomes. Sim. Então é o seguinte, o Dinho Oliver está dizendo, boa tarde, acho que Henrique não dá mais. Arrascaeta muito inconstante. E quem é Alano? Alisson é tudo isso que falam? Bom... O quem é Alano é sacanagem. Mas o bons quem é Alano é muito forte. Não é. O Alano, ele entrou numa posição que não é a dele. Eu gostei muito da pergunta do Samuel Venâncio. Ele acompanha o dia a dia do Cruzeiro. Ele pode falar dos treinos abertos. Se acontece alguma coisa no treino fechado, ele não pode contextualizar ali porque ele não está vendo. Sim. Mas boa parte dos treinos é aberta e os jogos acontecem. E nos 2 cenários, pelo que a gente tem notícia, o Alano não era testado como centroavante. E quando o David fala que ele jogou como centroavante, ninguém vai dizer aqui que acompanhou a ferro e fogo tudo da vida do Alano. Mas pelo que eu tenho notícia, no Botafogo ele jogava até mais de lateral. Não era nem meia atacante. Então, o que dirá é centroavante. Né? E assim, sobre a entrevista do David, não sei quem falou aí, o conteúdo foi ruim mesmo. O que eu vou dizer agora não exime porque o cara tem que ter capacidade de lidar com pressão. É um dos atributos necessários para ser treinador de um grande clube. Agora, a gente tem que considerar que o conteúdo foi comprometido pelo nervosismo dele.
Ele não acha aquilo. Ele não acha que o Cruzeiro foi bem nesse segundo tempo. Eu acho que Não, ele já deu outras entrevistas equivocando. Ele acha todo... assim, cara. Então é muito confuso. De fato, eu até tuitei isso na hora. Não foi a primeira vez. O David foi mais ou menos como a Vanusa cantando o hino, cara. Foi muito ruim. Desarranjou tudo e a emenda ficou pior do que o soneto, a coisa não andou. Agora, Eduardo, você sempre diz aqui, você tem razão, né? Quando você tem jogadores que têm qualidade duvidosa no banco, ou que não tem tanta qualidade como a necessária para você ganhar títulos e tal, você vai usar. Você vai colocar em campo, e se não render, não tem como você virar pro Alano, ou a torcida, ou a gente aqui, ficar dando porrada, falar, a culpa é sua que você não rendeu. Não. Agora, o David disse na coletiva que já acompanhava o futebol carioca e tal, e que o Alano já chamava atenção, jogar de atacante. Eu não sei, eu acho que ele se perde nas próprias palavras. Ele tem que chegar, o David tem que chegar, sabe? E botar na mesa e falar, olha, eu preciso que vocês contratem, mas que vocês me deem jogadores, se for olhar, com todo respeito, ao trabalho feito pelo Thiago Escuro. Mas se a gente ficar se apegando só a planilhas e monitoramento, nós estamos tudo no bico do corpo. No bico do corpo. Porque futebol não é só isso. Nós estamos monitorando. Não! Tem que contratar, porque o Campeonato Brasileiro começa no início do próximo mês. É importante isso, mas não é fundamental. É importante. É importante você ter esse lado, mas não é isso que vai definir quem é o melhor jogador para vir. Não é isso que vai definir quais são as principais posições. Não é isso que vai definir o que é a característica do jogador e do time que ele está querendo formar. O treinador tem que ser ouvido. Daqui a pouco vocês vão falar, gente. Calma. Adquira seu lote de até 1.000 metros quadrados. Você está nervoso, torcedor do Cruzeiro? Loteamento Gardenville, localizado às margens da BR-040, a 10 minutos de Sete Lagoas, tem uma completa infraestrutura, água, luz, ruas asfaltadas. Você vai dar uma pequenina entrada e prestações de R$ 599 mensais. Você vai ligar hoje mesmo, vai agendar a sua visita, a gente leva você até o local, então você não pode perder tempo. São poucas unidades, é chamado do empreendimento dos boleiros. O Alano comprou um lote lá. Bandeirantes Imóveis, você negocia direto com o dono, você não pode ter, não tem consulta ao SPC ou Serasa. Tem alguma bronquinha, mas tem um dinheirinho para comprar? Vai lá, meu filho, compra. 3485-0123, entre em contato, fale pessoalmente com o doutor Antônio, com o Toninho, com o Rafa e compre. Todos nós compramos. Seremos vizinhos lá. 3485-0123. Olha o WhatsApp, 999079139. Entre em contato agora e faça um grande negócio com a Bandeirantes Imóveis. Rápido intervalo, é lá e cá. Vou ali comprar um lote e volto já. Atenção, hein? Até já.